E aí, galera, beleza? Bárbara aqui falando. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu processo criativo para desenvolver as minhas histórias, as duas histórias que eu já tenho publicado no canal, que são partes de um projeto chamado Histórias Sem Fim. São histórias baseadas em ideias que eu tive quando era adolescente, e aí eu ia anotando essas histórias, mas eu não desenvolvi. E às vezes são ideias que, tipo, você pode ir por um caminho, pode ir por outro. E são histórias que eu sempre senti que eu nunca ia produzir elas. E agora, com a possibilidade de ter uma inteligência artificial, eu pensei em, pô, posso dar um pouquinho de vida para essas histórias, né? Então eu criei esse projeto, que são historinhas de 1 minuto, baseada em uma ideia, né? Então eu comecei com uma ideia, uma premissa básica, que era uma mulher tá dirigindo numa estrada, e aí de repente o carro dela quebra e ela tá no meio de uma cidade que não tá no mapa. E aí eu tinha uma ideia dela se envolver com o mecânico, então tinha uma coisa de comédia romântica, ao mesmo tempo que essa história é meio misteriosa, então podia ser um sci-fi, um terror, um suspense. Então, baseado nisso, eu fui pedir ajuda para o ChatGPT para começar a desenvolver essa ideia. E vamos lá ver o que ele falou, como a gente começou a desenvolver isso. Tá, então aí basicamente o que eu pedi, eu dei a minha logline, né, básica, e aí eu pedi para ele botar um setup, que é tipo a parada que prende atenção logo no início. O conflito inicial e a reviravolta da história, né? Então eu pedi para ele criar essas três coisas. Então ele começou a desenvolver, botou aqui a versão neutra. Agora vamos transformar isso em. Aí ele dá as opções: suspense psicológico, mistério, terror, comédia romântica, sci-fi, distopia, comédia nonsense, no estilo Wes Anderson, sketch de TikTok, drama existencial, né? Tipo Feitiço do Tempo e tal. E aí eu não gostei, eu pedi para ele mudar. Porque ele me deu umas opções que eu realmente não tinha gostado. Eu não lembro muito bem, eu vou dar uma lida aqui, básica. Vou cortar isso depois, tá? Ela acorda dentro do carro, para-brisa rachado, está no escuro, você vai até uma casa, o homem bate na porta e fala, você voltou? E ela diz, voltei de onde? E todas as pessoas da cidade têm a mesma cicatriz no rosto, a mesma que ela tem e não lembra como conseguiu. Enfim, aí ele dá umas opções e aí eu peço para ele listar possibilidades de conflito dentro de cada tipo de gênero. Não, então, em cada tipo de gênero, eu pedi para ele listar os tipos de conflitos possíveis. E aí ele foi botando, deu 7 opções, mais 7 opções de terror, mais 7 opções de comédia, e por aí vai. E aí que começou o meu trabalho em si, que é a parada de como você pode usar melhor a ferramenta da inteligência artificial para produzir as coisas. Não é só um copia e cola, que a gente vê muita gente ensinando métodos de fazer copia e cola na internet, e não é para isso que serve e nem para isso que a gente deveria usar, né? Porque eu até sinto que eu tô ficando um pouquinho mais burra, né? Porque às vezes a gente entra no caminho fácil de não querer pensar, de querer tudo na mão e não parar um pouco para refletir, para trabalhar em cima. Mas, tipo, como é uma parada que eu gosto de fazer, eu tô tentando desenvolver junto e fazer o melhor potencial que eu posso fazer. E aí a minha ideia também era pegar essa ideia inicial e desenvolver muitas histórias com essa ideia única, mas histórias de 1 minuto, sem grande desenvolvimento, né? Não uma coisa que eu fique dias trabalhando. Eu quero fazer uma história em um dia, né? Eu quero poder fazer mais de uma história em um dia.
Então, baseado nas coisas que o ChatGPT me deu como opções de desenvolvimento de trama, eu coloquei aqui eu fiz uma outra planilha que eu coloquei qual é o gênero, né, que a gente está trabalhando, o que acontece na cidade, qual é o setup, qual é o grande gancho inicial para começar essa história, o conflito e o punch, que é o desfecho, né, a reviravolta final. E aí eu vou mostrar essa que já está produzida, essas duas já estão produzidas, né? Eu começo a... Ele me dá algumas ideias, eu vou ler para vocês. Ele fala assim: suspense psicológico. Ela entra com um diário escrito por ela mesma, descrevendo cada dia antes de acontecer. Alguém sussurra o seu nome à noite sem que ninguém esteja por perto. Pessoas desaparecem quando ela questiona a realidade da cidade. Um cartaz no centro da cidade diz: procura-se. O nome dela, perigosa e instável. Ela vê versões dela mesma andando pelas ruas. Todos sabem que sabem coisas sobre ela, mas ela não sabe. Ela diz que não sabe. Ela encontra um túmulo com seu nome e data da morte, o dia seguinte. Então, a partir das coisas, das opções que ele me deu, eu ia vendo, eu ia analisando. Pô, eu tenho 7 ideias, né? E aí eu ia colocando aqui nessa planilha. Ela tenta sair da cidade, mas não retorna, sempre retorna ao ponto de partida. Ela é acusada por um crime que não cometeu, mas todas as provas dizem o contrário. Um cartaz diz: procura-se. Aí ela descobre que está numa prisão temporal por crimes do futuro. E aí eu começo a desenvolver essa história e peço para ele produzir isso. Só que eu não gostei nem um pouco do resultado dele. Ficou muito ruim. Eu falei, não gostei da sua versão. Consigo fazer alguma coisa melhor. E, cara, por mais que você tente fazer a inteligência artificial produzir algo, ela não é tão boa assim. Eu tava também produzindo um projeto de um livro que ela ia desenvolvendo as histórias. E aí eu ia conduzindo e eu tinha todo esse processo também catalogado, né? Cara, tipo, ele perde consistências, ele faz umas coisas que não fazem sentido, que é, por exemplo, um personagem que estava dentro de um laboratório e tinha livros, aí tinha um livro infantil dentro do laboratório e tinha uma criança que pega o livro e fala alguma coisa. E tipo, dentro da lógica não faz sentido nenhum. Essa personagem que não tem vínculo nenhum com nenhum dos cientistas que estão ali, tem uma biblioteca de livro infantil num laboratório também não faz o menor sentido. Então tem essas inconsistências, sabe? Dentro do projeto em si. E é claro que aí a gente tem que ter o bom senso do humano por trás disso tudo, tentando desenvolver. E aí eu pego numas coisas, assim, agora é um grande desabafo que eu faço, porque eu já tive muitos conflitos e eu estou usando há alguns anos a inteligência artificial para me ajudar a criar. E assim, inicialmente esse projeto de contar as histórias sem fim era uma coisa de tipo, eu vou criar a história. Eu senti que eu que tinha que desenvolver. Ele me deu ideias. E aí, das ideias que ele me dá, eu escolho as melhores, porque nem todas são boas ou fazem sentido. E aí, a partir daquilo, eu vou lá e desenvolvo a história que eu tô criando, né? E aí, depois eu fui lá, escrevi o texto, eu escrevi o texto, pedi para ele também fazer os prompts para fazer as imagens. Eu não gostei 100% das coisas. Então, cara, não dá para ser um grande copia e cola. Não dá mesmo, porque fica uma coisa muito ruim. E aí, eu tive outras experiências também. Eu fiz um outro canal que eu queria que fosse só a inteligência artificial mesmo fazendo.
E aí eu ia fazendo a supervisão do texto. Ele me trouxe coisas muito legais. E ele não contava história, ele dava umas tiradas tipo stand-up, sabe? Eu sentia esse clima e eu encontrei uma voz que combinava muito bem e funcionou muito bom, muito bem, assim. Só que o YouTube não estava entregando muito, eu acabei desistindo desse projeto para fazer uma coisa, uma criação minha própria, né? E aí, desenvolvendo essa história do tarô, eu entrei um pouco em conflito, porque eu fiquei me questionando até que ponto o meu texto ele parece ser um texto escrito por humano. E aí eu joguei pro Gemini. Eu joguei pro Gemini o, esse desafio, né, para dizer esse texto foi escrito por uma inteligência artificial ou por humano. E aí o Gemini falou que o meu texto era de inteligência artificial. E aí eu joguei o texto, depois eu pedi para o ChatGPT fazer uma versão dele em cima do que eu escrevi. E perguntei para o Gemini qual desses é humano. E ele falou que o do ChatGPT era o humano e não o meu. O meu era de robô. E aí, quando eu falei que o meu era o de humano, ele falou: ai, muito bem, você escreve muito bem, porque ele tem consistência e não sei o quê. E aí me perguntei: tá, então me escreva, faça essa versão desse texto como se fosse uma pessoa escrevendo, né? E aí ele falou, ele deu um texto falado. Então ele tipo, ele associa a escrita humana ao erro, a coisa errada. E se você escreve direito, você. E aí, tipo, ele falava assim de usar conectores, enfim, entretanto, certos tipos de palavras, certos tipos de construção que a gente que sabe escrever um bom texto tem, como ele também tem. Ele tem essa base. Ele tem a mesma base que a gente que sabe escrever, executar um bom texto. Mas é claro que a nossa fala é defeituosa. E ele está se baseando nisso para dizer que é humano ou não, né? Então eu percebi isso e me deu um pouco de conflito, assim, né? Porque, tipo, pô, meu texto tá aparecendo. E ao mesmo tempo meu texto já estava muito engessado, estava mais engessado do que o próprio texto do ChatGPT. E aí eu fiquei pensando, cara, tá, eu uso dele ou o meu, né? Eu entrei um pouco nesse conflito, sim. Mas eu tava usando o ChatGPT para melhorar o que eu já tinha feito, que era legal, sabe? Mas a partir do momento que você chega e pede para ele criar uma história, que eu tive essa experiência também dentro desse meu projeto do projeto do louco, eu cheguei a desenvolver algumas histórias que foram criadas a partir dele mesmo, ele que desenvolveu a trama. E ficou muito ruim, assim, ficou bem ruinzinha, mas aí com a minha supervisão eu consegui dar uma melhorada, mas enfim, eu queria falar desse desabafo do uso e falar um pouco da minha experiência. Eu não sei se existem outros vídeos sobre sobre processo criativo dentro da produção de textos e histórias e criação. Mas eu acho que é um tema que a gente tem que usar, né? Tem que estar ciente e tem que saber usar as ferramentas da melhor maneira possível pra gente também, tipo, não se sentir completamente inútil, né? Desnecessário. E a gente tem que usar as ferramentas da melhor maneira possível. E eu quero falar também de um desabafo aqui, que foi um conflito que eu senti. Eu precisava traduzir um texto. E aí eu joguei o texto, o arquivo de texto, no ChatGPT para ele traduzir. Ele não traduziu, falou. Aí eu tive que jogar o texto. Isso porque eu uso a versão gratuita, né? E aí eu fui jogando o texto lá de pouquinho em pouquinho para ele fazer a tradução. Na quarta tentativa, que aí eu já não tava botei o prompt inicial, falei: "Não mude o texto, só apenas faça a tradução e use essa formatação, não muda nada aqui". E aí chegou na quarta vez que eu já não tava
orientando ele para fazer dessa maneira, para ele. Quando eu cheguei no quarto pedido, que eu já não estava colocando prompt, ele começou a delirar e criar fala que não existia no texto, sabe? E aí eu fiquei bolada, porque eu tava fazendo a revisão. E aí já tava todo errado. E aí eu fiquei, pô, até que ponto ele começou a errar. Então não dá pra usar mais o chat GPT pra fazer assim. Então eu comecei a fazer no Google. Só que o Google também mudou toda a minha formatação. Eu usei o Google Tradutor. Só que o Google Tradutor começou a mudar completamente a formatação. E aí eu fiquei com medo de chegar e jogar no chat GPT e falar assim, ajeita essa formatação aqui pra mim. E aí eu tô me vendo fazendo um trabalho mecânico de tipo formatação, de tirar espaço do texto, sendo que, tipo, para isso que a inteligência deveria ser usada, né? E não para o humano ficar perdendo seu tempo ajeitando formatação. Isso me dá um nó na cabeça que, tipo, a gente não pode nem confiar 100%. E eu vejo que é um tema que me preocupa porque cada vez mais as pessoas falam de substituição de humano, mas eu vejo que o negócio não está 100% para ter essa substituição mesmo, sabe? E ao mesmo tempo você perde para o quê? Para um negócio que você não pode confiar 100% e você tem que ficar revisando o trabalho da inteligência artificial, que é um retrabalho. Então eu fico me perguntando até que ponto isso está realmente funcionando, sabe? Eu recentemente fui marcar uma consulta e aí eu falei com a atendente, ela falou: agora você marca a consulta nesse lugar aqui. Aí eu falei com uma inteligência artificial, né? Dá o seu nome, qual o plano de saúde que você usa, qual a médica que você quer. Aí me mandou um link para eu marcar o horário, sendo que é um trabalho que, tipo, essa coisa de procurar o horário mais perto, quem faz era a recepcionista, agora o trabalho é do cliente. E aí eu fui lá, marquei o horário, beleza. Uns 3 dias depois vieram falar comigo. Tem horário da doutora no dia 28. Mas eu falei, ué, daqui a um mês, mas eu marquei pro dia 4. Aí ela falou, não, é porque esse horário vai ser por ordem de chegada. E aí eu percebi que, tipo, nem a marcação de horário tá funcionando. Porque às vezes a inteligência artificial permitiu que várias pessoas marcassem no mesmo horário. E para não ter problema, eles mantiveram ali por ordem de chegada. Então, tipo, eu vejo assim, eu fico me questionando, cara. Tá valendo a pena a gente substituir os seres humanos? Realmente, sabe? Ou será que é tipo sempre um plano que existiu da tecnocracia de acabar com o serviço humano até pro proletariado não ter a sua força de trabalho, ele para de ter a força de trabalho e os humanos são só a força consumidora. E a força consumidora não tem força, né? Não tem força da produção, porque a produção está sendo das inteligências artificiais. E é muito louco pensar isso, e tipo, essa transição do tecnofeudalismo, mas até que ponto os empregos vão realmente acabar. Cara, essas coisas estão fervilhando na minha cabeça e, sei lá, eu queria falar um pouquinho. Não sei se vale a pena tocar nisso, nesse assunto, nesse canal aqui, mas eu quero escrever histórias sobre isso. Então, futuramente vamos conversar mais sobre isso, se vocês têm interesse. Beleza? Um beijo, então vou encerrando por aqui porque eu já falei demais.